Salve, salve, mineradores! Tudo bem com vocês? Aqui é o Leta, esse é o segundo episódio do podcast da Arthur Mining, o Mining the Future, e hoje a gente vai conversar com o nosso Head of Operations, o Robson Ribas, que está aqui. Por que a gente chamou o Robson para conversar? Muitas vezes a gente conversa sobre mineração e a gente sempre fala que a principal dificuldade é obter uma fonte de energia barata ou obter os computadores. Mas a verdade é que a parte operacional também é extremamente sofisticada e precisa um belo know-how para conseguir fazer as coisas bem feitas, para conseguir preservar as máquinas, para conseguir fazer a manutenção, para conseguir instalar as máquinas, onde instalar as máquinas, se vai ser em galpão, se vai ser em container. Então a gente resolveu trazer o Robson hoje para fazer essa explicação mais de como funcionam as operações da Arthur, assim, ou seja, meio que olhar por baixo do capô e ver como está funcionando o motor, assim, fora da narrativa principal, mas mais contar como as coisas acontecem no dia a dia. Bom, para isso tem eu e tem também o Roberto, que está aqui comigo, o Betão, famoso, e nós dois juntos vamos conversar com o nosso Head of Operation, Robson Ribas. Então, cara, começar passando a bola para você, Robson, e pedir para você se apresentar em uns 5 minutos, contar o que você estudou, quem é você, o que você fazia antes de trabalhar na mineração de Bitcoin e como você veio parar na Arthur. Bom, cara, tem tanta história para contar nesse tempo aí. Aí, às vezes é pouco tempo, mas conversa com a Arthur, na época, outra empresa, não era a Arthur em si, começou em 2017, quando um colega me convidou para conversar assim, a respeito da mineração de Bitcoin. Para vocês terem uma ideia, em 2017 foi quando eu fiz a minha primeira transação mesmo em BTC. E naquela época eles tinham a ideia de vir para os Estados Unidos já construir uma mineradora ou ver como é que era o mercado por aqui. Na época eu não pude, assim, por via de regras, via da parte familiar e vários problemas que eu estava passando no tempo, não teve como a gente entrar. E a Arthur, a empresa, ela deslanchou, eles começaram a operação e tudo mais. Em paralelo, às vezes eu dava uma conversa com ele, falava o que era, e apresentando um pouco do know-how, por que ele veio falar comigo. Bom, eu estou na área da elétrica desde os meus 15, 16 anos de idade, é uma coisa de família, então trabalhando na indústria mesmo, parte de distribuição elétrica, parte de projetos, aí trabalhei na área de licitações, trabalhei para empresas que faziam projetos para licitações grandes, fiz licitações para vários órgãos do governo, da própria indústria, e trabalhei em vários segmentos da indústria, né? Automação, projetos elétricos, parte de distribuição, subestações, e a área de TI, ela meio que vem engajado nisso. Então, naquela época, quando ele queria fazer isso, ele vinha conversar comigo para a gente poder alinhar as expectativas e como que fazer essas coisas, né? O mercado americano. Aí, em 2019... Uma pergunta, Robson. Quem era ele? Porque a gente falou Arthur, e aí o pessoal vai acreditar que é o Arthur que veio falar com você. E Arthur não é quem veio falar comigo foi o Cleverton. A gente tem uma amizade de longa data, desde 2007 a gente se conheceu em Joinville, quando ambos começaram a fazer a Universidade junto de Engenharia Elétrica. E, assim, fomos juntos para Florianópolis, estudamos juntos, tínhamos às vezes cadeiras juntos da faculdade. Eu me formei um ano antes dele. E daí a vida seguiu, né? Ele trabalhava numa área mais de desenvolvimento de produto e hardware. Eu fui um pouco mais para a área de automação e distribuição elétrica, parte de energia pesada mesmo. E a gente trocava aí as figurinhas, às vezes, quando ele precisava de uma coisa, quando eu precisava de uma coisa, a gente trocava as conversas. E em 2000 até foi engraçado que agora, dia 21 de outubro, eu estava vendo as minhas conversas antigas, foi o dia 21 de novembro. Fez 5 anos que eu troquei a primeira mensagem com o Rudá, que era quando eles estavam começando a correr assim atrás em 2017 com as operações, o que hoje é a Arthur, né? Então,
passou o tempo, em 2019 eu já estava morando nos Estados Unidos e o Cleverton volta a conversar comigo, a gente estava ali antes da pandemia, né? E ele falou, cara, a gente está a gente está expandindo as operações, a gente está na cidade hoje, que é o nosso main facility, né, é lá em Ohio, e ele, cara, você não quer me ajudar? Eu tenho umas coisas aqui para fazer. E eu falei, cara, engraçado, eu tô nos Estados Unidos. Ele, não acredito que você tá nos Estados Unidos. Falei, não, tô morando aqui e tal, a gente já tá morando aqui faz um ano e por aí vai. Aí eu falei, cara, eu só não vou poder ir lá, mas me avisa o que você precisa que eu vou conseguir dar. Na época eu tava trabalhando como gerente de TI de uma empresa aqui, e daí ele falou, me fala o que você, eu falei para ele, me fala o que você precisa que eu te dou uma assessoria e tal. E daí foi nisso que a gente conseguiu fazer a expansão, né, onde a gente fez algumas alterações e tal. E por via de regra, a partir daí, depois de 2019, a gente começou a estreitar mais relações e metade de 2021 eu embarco mesmo, vou para Ohio para a gente expandir mais ainda e desde lá daí ingressei na Arthur e não saí mais. Já era uma ideia desde 2017, mas se concretizou mesmo em 2021 aí, que a gente embarcou. Bom, essa é mais ou menos a história resumida. E desde 2017 você já entrou no ecossistema e... Eu em 2017 eu já tinha feito meu primeiro investimento. Desde 2017... Eu fiz meu primeiro investimento onde eu abri uma conta no mercado BTC no Brasil, 2017. E 2017 eu fiz meu primeiro investimento. Eu comprei BTC e deixei guardado lá. Consegui tirar 4 vezes o valor do meu investimento naquela época. E foi engraçado que alguns serviços que a gente fez... Pode falar. Não, continua. Foi engraçado que em 2017 começou isso, eu fiz o primeiro investimento assim, né? No Brasil não tinha mineração, o que você faz? Cara, a história ela é mais longa que isso, mas vamos começar em 2017 que tá bom. 2017 não tinha como minerar, eu comprei, já tava, a dificuldade estava bem considerada assim, já não tinha como você minerar usando recursos com menos poder computacional, né, tipo usando um computador, alguma coisa assim, você já tinha que partir para uma máquina mais dedicada. E daí eu falei, tá, beleza, vou comprar. E daí peguei um dinheiro que eu tinha guardado, investi no mercado, abri uma conta no mercado Bitcoin no Brasil e comprei um valor em BTC. E deixei lá guardado. E daí foi aquela oscilação e tal. Chegou uma hora que eu falei, tá, beleza, agora eu vou retirar. E tirei 4 vezes o valor do meu investimento. Mas foi bom que não saiu traumatizado, né, desse começo. Não saí traumatizado. Eu fiz alguns trabalhos ainda com a própria Arthur na época e foi legal que o Felipe, o cara de operações, a gente negociou e o pagamento foi em BTC. Você acha que te colocou mais em contato com o Bitcoin, te facilitou a entrada na Arthur? Cara, eu acho que, assim, já tinha aquele negócio, né, o BTC já era uma coisa que eu estudava, vinha vendo, mas como o meu histórico de indústria era muito forte também, eu ainda continuava na indústria, entendeu? Mas sempre acompanhando quanto que estava o valor, quanto que isso oscilava, ali acho que foi final de 2018, que o Bitcoin, final de 2018, acho que foi que o Bitcoin deu uma estourada para cima, assim, ele deu uma alavancada gigante em dezembro. Eu falei, cara, tá muito alto, isso aqui tá, assim, tem grande chance de ser algo muito grande. E daí quando você vai estudando os fundamentos, vai entendendo qual que é a real função, qual que é a funcionalidade em si, você entende que não é simplesmente você comprar e vender alguma coisa, você está criando valor mesmo ali. Eu estava até conversando com o Dai esses dias aqui nos Estados Unidos, a gente falou, cara, a gente está realmente
não imprimindo dinheiro, mas é isso, o dinheiro do futuro, o dinheiro digital, ele é impresso digitalmente, é o que a gente está construindo aqui hoje. Perfeito. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando alguém te pergunta o que você está fazendo e você vai explicar para essa pessoa o que é Arthur e o que é mineração de Bitcoin, como você explica? Ou seja, o que é Arthur para você que trabalha na parte mais industrial da mineração do Bitcoin? Bom, a gente sabe que tem várias coisas surgindo no Bitcoin hoje. A gente tem o Lightning Network, que está sendo algo tremendo assim para a popularização do BTC. Mas, em contrapartida disso, você ainda precisa os BTC serem produzidos, certo? Você precisa de poder computacional para que as transações possam ser validadas. E dentro da Arthur, trazendo toda essa experiência da área industrial para dentro da área de mineração, é importante por vários motivos. Muitas pessoas que entram para a área de mineração, eles não têm muita questão industrial. Nós, dentro da Arthur, a gente vê a questão industrial muito, assim, bem importante a níveis de segurança, certo? Então, a gente busca ter os nossos data centers bem seguros. E o que difere da área industrial para a área de mineração de BTC é o business mesmo, certo? Se a gente for comparar um data center tradicional com um data center de mineração, eles têm características totalmente diferentes em questão de operação. E muita gente que vem é difícil um pouco quando as pessoas vêm para esse mundo do BTC entender isso, certo? As máquinas de mineração, elas são muito mais, digamos assim, elas têm um critério para que elas possam operar muito mais flexível do que um data center, entendeu? A gente fala nesse sentido. O data center é um lugar é quase uma sala cirúrgica para fazer a operação. Dentro da mineração de BTC, as máquinas elas são feitas para trabalhar em ambientes bem mais robustos, bem mais hard work, é bem mais a nível industrial mesmo. É um data center, mas ele é um data center de nível industrial, entendeu? Como é que eu vou explicar isso? Por exemplo, questão de umidade. A gente monitora nos nossos data centers a umidade do ar 24 horas. Temos uma plataforma que monitora cada data center, como que está isso. Só que quando você vai para um data center vamos dizer lá, de storage ou de processamento, um data center da Google ou da Amazon, por exemplo, é um ambiente limpo, clean, a umidade tem que ser controladíssima, com baixa umidade, isso interfere. Quando você pega as ASICs, as máquinas de mineração, elas têm um critério de umidade que elas podem operar ali de 10 até 95% de umidade. Então, o range delas é muito mais flexível com essa operação, entendeu? Isso traz uma flexibilidade para a gente que ajuda na questão de deployment, na questão de manutenção, tudo isso é necessário ter dentro e ajuda, certo? Essa questão, não sei se eu estou conseguindo explicar direito para vocês. Foi bastante assim, tentando trazer para o mercado da mineração hoje, essa questão das máquinas e do hard work. O data center de mineração de BTC, ele é muito mais uma área industrial do que propriamente um data center, por exemplo, da Google. Esse exemplo, é muito mais um chão de fábrica do que realmente um data center. E daí vem todos os casos que a indústria já conhece de produção, né? Você vem por uma linha produtiva, você tem toda aquela parte de manutenção, lean manufacturing, que é você deixar a tua operação mais enxuta possível, espaço, tudo isso você pode trazer, tudo isso que a indústria já construiu, você já pode trazer para a mineração de Bitcoin e aplicar ali. Achar formas de aplicar. Eu imagino que você soubesse dessa diferença, vamos falar que um é chão de fábrica e um é um centro cirúrgico. Imagino que você soubesse disso antes de vir para a Arthur. Mas eu então queria te perguntar, você já tem um passado na Arthur, já está há mais de ano e pouco. Quais foram os principais desafios e aprendizados quando você começou a trabalhar
tempo integral na mineração versus onde você estava antes, mais de uma visão mais consultiva, assim? Quais foram, sabe, os aprendizados que você... Nossa, que surpreendente, não esperava que isso aqui ia ser assim, estou aprendendo que, na verdade, na prática é de uma forma diferente. Bom, uma coisa que eu não tinha ideia quando eu saí, assim, digamos, dessa parte consultiva e entrei para a Arthur, foi a flexibilidade com que você consegue operar digamos assim, um data center. Nós estamos falando para a área de sistema, agora eu vou trazer um pouco a área de sistema elétrico. Eu acredito que nunca no passado a gente possa ter tido uma carga para o sistema elétrico como o Bitcoin. A flexibilidade que você tem de poder fazer curtailments traz uma estabilidade para o sistema, onde o operador do sistema pode ter uma carga que ele pode desligar a qualquer momento ou ligar a qualquer momento, do tamanho do Bitcoin, traz uma flexibilidade que eu acho que nunca existiu antes, entendeu? E a capacidade disso num tamanho tão reduzido é surpreendente, assim. Por exemplo, um container de BTC que a Arthur opera hoje, eu consigo te falar que pode aí agregar uma indústria que você pega aí, sei lá, 12 mil, 3 mil metros quadrados de indústria, entendeu? Até mais. E a gente consegue compactar isso num container de 40 pés aí e colocar toda essa energia ali concentrada, sendo consumida, e você liga como se fosse, liga e desliga ela como se fosse um interruptor da sua casa. Isso eu acredito que nunca existiu antes numa flexibilidade. Então isso me impressionou bastante, assim. Também a velocidade com que você precisa atuar na mineração de Bitcoin é algo, assim, surpreendente, tá? Com relação à velocidade que você precisa instalar, fazer toda a parte de infraestrutura, fazer o deployment, botar as máquinas para rodar. Isso você tem para que o sistema possa, para que para que toda a engrenagem gire de forma eficiente, você precisa que isso seja rápido, entendeu? Você não pode ficar esperando 6 meses, 7 meses para que um container que você vendeu ou que um cliente comprou, ele esteja online. E isso a gente tem feito muito rápido dentro da Arthur, entendeu? Temos conseguido atender assim quase todas as expectativas do cliente com relação a timing de infraestrutura e deployment. Era isso também a gente queria saber, assim, porque a ideia aqui é a gente desmistificar toda aquela ideia de uma operação de mineração que muita gente acha, às vezes, ou que é só um data center, tudo bonitinho, um monte de prateleira, ou é aquela pessoa dentro de casa, um monte de gente com computadores fazendo análise, que você consegue lá já em casa, sem fazer nada, assistindo TV, tirar dinheirinho ali, minerar Bitcoin. Como que foi a estruturação dessa operação, assim, da Arthur, né? Como que vocês começaram o planejamento dessa estruturação para escolher ali o lugar, tal, para montar ela? Como que foi esse negócio dos containers? Vocês próprios, a Arthur própria que fabrica esses containers, monta eles ou acaba sendo um terceiro? Como que vocês elaboraram toda essa estruturação, né, dos maquinários? E como que isso diferencia de uma indústria tradicional, vamos dizer assim, para quem já visitou uma fábrica tradicional de qualquer outro, seja produto, ou mesmo um CD, né, um centro logístico, como que isso diferencia, assim, na estruturação de negócio que vocês planejaram? Bom, assim, da história que eu tenho dentro da Arthur, que eu lembro, assim, a gente começou a estruturar os data centers, a gente trouxe máquinas e a gente começou, na verdade, não era nem com ASICs, a gente começou, pelo que eu lembro, com GPUs. A gente tinha as placas de vídeo, a gente começou dentro de um data center, especificamente aqui, aonde as pessoas vieram, construíram e deixaram rodando, certo? Só que na época, enfim, todo mundo ainda estava meio... hoje você fala que você é minerador, as pessoas já até sabem do que você está falando, mas na época você falava que isso era visto como algo ilegal, era visto como algo
que você está fazendo disso legal, você vai ser preso, enfim. Então era um mercado meio obscuro, né? Depois que a Arthur conseguiu, depois que a empresa, enfim, deslanchou e conseguiu esse data center, começou-se a investigar outros lugares. E através de um contato que se tinha aqui nos Estados Unidos, a gente conseguiu ter um bom relacionamento com assim, a cidade onde a gente trabalha hoje. A gente conseguiu fazer um bom relacionamento com eles e eles disponibilizaram para a gente um local onde a gente conseguiu fazer todo o planejamento. Mas pensa que você chega no lugar, não tem nada. Você tem que criar todos os parceiros. Então, você tem que trazer maquinário, você tem que fazer a parte de terraplanagem, você tem que fazer a parte de estruturação mecânica, porque imagine que um container com, vamos dizer aí, em média, 500 máquinas de mineração hoje, de última geração, ele pesa em torno de 25 mil quilos, ou 25 toneladas. Então, não é uma simples estrutura que você tem que criar, você tem que criar uma fundação, preparar para que possa suportar isso, entendeu? A gente ainda trabalha, a gente tem a nossa operação num lugar onde neva, então toda a parte de estruturação para quando neva tem que ser pensada. A questão de filtração, tem mais infiltração durante a neve, a questão de quando neva, o container está elevado, não está, qual que é a máxima nevasca que teve naquele lugar, tudo isso tem que ser pensado, entendeu? Então a gente tem boas pessoas, boas empresas que são parceiras nossas, inclusive nós estamos tendo um upgrade agora na nossa operação para melhorar a qualidade de uptime da parte de network, de conectividade das máquinas, e essa equipe que a gente tem hoje, assim, a gente criou um relacionamento muito bom. Quando foi tudo estruturado isso, a gente tinha esse local, passou-se o tempo e a cidade viu que a gente estava conseguindo construir um relacionamento muito bom, estávamos tendo um retorno muito bom também para eles, e a gente, no início desse ano, na verdade, a gente começou a viabilizar um projeto de expansão na mesma cidade, mas reutilizando um site antigo onde funcionava uma power plant, uma planta de energia. Então, era uma planta de energia a carvão, os caras têm ela hoje só como building, não funciona mais nada lá, só que tem uma infraestrutura elétrica muito grande, o que a mineração de Bitcoin precisa, a gente consome bastante energia. Então, nesse lugar já tinha toda essa infra meio preparada, a gente conseguiu fazer um acordo e nos mudamos para lá. Hoje toda a nossa operação está nesse local, né? Existe, assim, estudos que a gente está fazendo para talvez, a gente vai ampliar esse local, a gente tem aí 10 megas de energia disponível para ampliação lá, que está sendo estudada essa ampliação já. E, cara, o que eu posso te falar como foi estruturado isso? Eu acho que a gente conseguiu construir isso baseado no bom relacionamento que a gente tem com fornecedores e também com os nossos clientes. Claro, com os clientes não tem como você ter um relacionamento ruim. Como é que você vai ter um relacionamento ruim com o teu cliente? Não tem, você tem que ter. Agora, quando você traz os teus fornecedores, você cuida deles, você joga um jogo limpo, entendeu? Fala, cara, isso tá ruim, isso aqui eu preciso melhorar, ou isso aqui, porra, que trabalho imenso, que trabalho genial que a gente fez aqui. Eu acho que isso é uma coisa que constrói o business e deixa ele mais forte. Quando você consegue pegar um telefone, falar abertamente com o teu fornecedor e falar, cara, eu preciso disso aqui, eu agradeço a tua ajuda aqui, ou isso a gente tem construído muito bem em qualquer lugar que a gente tem passado, entendeu? E me conta assim, como é que é a equipe hoje da Arthur? Quantas pessoas trabalham, cuidam atualmente, né, do local de mineração, de toda a estrutura da mineração? Como que é feito o dia a dia deles? Quantos na manutenção? Quem faz a fiscalização das coisas? Bom, a gente, na verdade, está em busca de procurar mais técnicos para o nosso time, porém, hoje a gente tem 2 técnicos, eles foram treinados e são 2 ex-militares, né?
técnicos ex-militares que trabalham com a gente. E, cara, todo o treinamento que eles receberam foi propriamente dito dentro da Arthur. Eles tiveram treinamento fora também, mas a gente é uma equipe bem hands-on, digamos assim, né? A gente é uma equipe bem hands-on. Então, a gente faz desde da parte de cuidado das máquinas, onde você precisa de um treinamento mais cirúrgico, digamos assim, onde são detalhes de componentes eletrônicos, é muito mais aquele trabalho sofisticado, mas a gente também precisa de pessoas de hard work, aquele cara que sabe usar a marreta e o martelo na hora que precisa usar a marreta e o martelo, entendeu? Então, essas pessoas que a gente tem na equipe hoje trabalham nos ambos setores. Hoje são 2 técnicos que a gente toca aí em torno de 1.800 ASICs operacionais total. E, assim, nossa operação tem tido um retorno muito positivo com relação a uptime e operação mesmo, né? As máquinas 24 horas. A gente tem em torno aí de um downtime por problemas, digamos assim, eletrônicos das máquinas de 48 horas. Uma máquina, ela não fica mais que 48 horas desligada, entendeu? A não ser que seja por alguma peça de reposição, alguma coisa que está mais difícil de encontrar no mercado, enfim. E daí a gente trouxe também um pouco da parte de que eu digo assim, que você traz o que a indústria já fez, você traz para a área de mineração. A gente tem um sistema onde cada ASIC nosso, ela tem cada máquina que a gente tem no sistema, ela tem um número dela de série, tem o número de série, claro, seria o number dela, mas ela também tem um número nosso de asset, e ela tem toda ali revisada, quando que ela foi manutenção, quando que ela quebrou, quando que foi identificada a quebra dela, qual que foi o problema, o que a gente resolveu, quando a gente resolveu. Isso tem se passado por nós, né, como time da Arthur, de trazer essas informações, e também a Arthur tem um time de back office, onde a gente tem mais 2 pessoas que são caras excelentes, que trabalham na parte de estruturação de sistema, suporte, buscar soluções mais arrojadas, onde todos esses sistemas eles se conversam. Então, hoje a gente já tem um report bem detalhado, entendeu? Assim, uma visão bem limpa do que a gente está tendo de retorno dentro da nossa operação. Você está sem som aí. Eu acabei de ver, estava no mudo, foi mal. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, Robson, que eu sempre tive curiosidade e acho que você é a pessoa certa. Qual é a sua visão sobre os diferentes modelos de ASICs? Ou seja, ASICs diferentes dão problemas diferentes, dão os mesmos problemas, tem uma marca de ASIC, um modelo que é mais robusto que o outro, ou seja, é um mercado tão novo que ainda está começando a amadurecer, que eu imagino que ainda tenha muita discrepância entre os fabricantes e mesmo entre as unidades. Daí eu queria confirmar com você qual é a sua visão disso. Faz sentido isso que eu estou extrapolando? Ou... Faz sentido, não, faz sentido totalmente. Bom, como a gente está operando desde 2017, a gente tem aí deu para se construir uma boa, eu vou dizer uma opinião, tá? Porque isso é baseado na opinião e na experiência que você tem. Eu posso ter comprado um carro que para mim é excelente e você comprou o mesmo carro e para você tua experiência foi péssima com esse carro, entendeu? Então é mais ou menos isso que a gente está tentando trazer aqui. A experiência do Robson, tá? E eu acredito que os técnicos que trabalham com a gente têm a mesma opinião. A gente tem vários modelos de máquinas, desde máquinas da Bitmain, máquinas da Canon e também da WhatsMiner, que é MicroBT. Essas são basicamente as máquinas que a gente tem hoje dentro da operação da Arthur. E várias diferentes versões e upgrades dessas mesmas marcas. Cada uma delas tem seu propósito, tá?
por exemplo, máquinas que trabalham de forma linear, não digo sem problema, mas elas trabalham de uma forma muito linear, são as máquinas da WattsMiner. A gente chama elas de canhão, porque a hora que elas ligam e elas engatam ali, elas demoram a engatar um pouquinho a marcha, mas a hora que elas engatam, elas vão embora, entendeu? Então, elas funcionam muito bem para regiões quentes. As máquinas, estamos falando aqui do sistema de refrigeração a ar, tá? Se a gente vai para o sistema de refrigeração, seja ele de imersão, seja ele de hydro, é um contexto totalmente diferente. Estamos falando só das máquinas de refrigeração a ar. Cara, elas são máquinas excelentes, entendeu? Até pouco tempo atrás, uma máquina de 2018, 19, aí, que é uma WattsMiner M20 ou M21, ainda estava dando um profit muito bom, porque ela liga e ela minera. Ela fica minerando ali, é só se alguma coisa, a gente costuma dizer, tá, beleza, o WattsMiner minera até embaixo d'água, entendeu? Tu põe ela lá, ela tá minerando e tá de boa. Porém, aí tem o contraponto, referente à eficiência. E quando a gente fala eficiência, é quanto que ela consegue produzir a partir de quanto que ela está consumindo de energia. Aí já fica um pouco, o número da WattsMiner não é tão bom, entende? E estou falando isso das versões M20, M21, a linha M30, M30 Plus, que são as máquinas que a gente tem. É a mesma coisa, as M30, M30 Plus mineram, a hora que elas ligam, elas continuam minerando, às vezes a temperatura dela está um pouco quente por conta do clima, enfim, ela está minerando. Só que a eficiência dela, às vezes, bate um pouco nisso. Ela consome mais energia para produzir a quantidade de hash, de terahash necessário. A gente vem para as máquinas daí da Bitmain, que daí a gente está falando de S17, T17, S19 e todas as versões de S19 que a gente tem. São máquinas muito boas com relação à eficiência, o quanto ela entrega. Estamos falando das S19. As S17, as T17, elas têm alguns problemas, assim, eu acredito que foram máquinas bem antigas da década de 2017, ali, do ano 2017, e elas têm alguns problemas de hardware integrando com software, que às vezes a gente tem que fazer várias coisas para conseguir trazer uma máquina de volta para operar, entendeu? As S19, a gente tem ainda máquinas S17 minerando muito bem, e tem um plano dentro da Arto para trazer essas máquinas, fazer um upgrade na tecnologia delas, tá? A gente vai trazer elas para o sistema tanto de imersão quanto liquid cooling. As máquinas S19, elas são muito boas em questão de eficiência. O quanto elas consomem, por quanto que elas entregam, acho que hoje é o melhor rate do mercado, entendeu? Na área de refrigeração a ar, você talvez não encontre uma máquina. Eu posso falar do que a gente tem em mãos. Da nossa experiência aqui, essas máquinas são as que trazem a eficiência em questão de custo-benefício, de custo que você paga de energia para ela e o quanto ela te traz de retorno, na questão de produção de BTC. Só que daí vem ao caso que é a questão de ambiente. Ela é muito mais sensível e suscetível a variações de temperatura. Então, eu estou te falando que hoje a gente opera numa região onde no verão eu tenho lá 40 graus Celsius e no inverno eu tenho menos de 20, menos 25, menos 17, menos 10, entendeu? Então, você vê que a variação de temperatura impacta bastante na operação da S19. E a gente faz o nosso trabalho de contornar tudo isso, né? No inverno a gente tem uma operação toda estruturada para a operação inverno. A gente está agora até o dia 22 de dezembro aí com uma força-tarefa gigante para trazer. Estamos trabalhando, o site está trabalhando, tem gente no site trabalhando. Até dia 22 de dezembro a gente tem uma força-tarefa gigante para estar tudo preparado para o inverno, certo? Isso é totalmente diferente. E quando chega o verão ali, e a gente já está pensando no verão do ano que vem, quando chega no verão ali, vai chegando no finalzinho do inverno, entrando a primavera, a gente já começa a preparar tudo de volta para o verão.
E o E verão, o que é essa preparação? Porque, assim, não é por cobertor nas ASICs, né? O que vocês fazem para preparar a operação? Tá, vamos falar da operação inverno, então. Operação inverno, a gente tem a questão de neve. Então, assim, eu estou me ambientalizando com a neve há pouco tempo, tentando entender como é que funciona. Mas o que é a questão? As máquinas são refrigeradas a ar, certo? Então, as máquinas, elas sugam o ar para dentro do data center e a gente tem um sistema de exaustão que tira o ar quente de dentro do data center. Quando é feito essa parte de sugar o ar para dentro, de fazer um intake do ar para dentro do data center, você precisa cuidar para que a neve não entre dentro desse data center. Ninguém quer que você enche o data center de neve. As máquinas, elas podem ir assim, você joga fora elas, não tem o que fazer. E essa cuidado, essa preparação você tem que estar com os filtros de entrada de ar sempre limpos. Então, ao longo do ano, a gente faz de 4 a 5 limpezas nos filtros nossos, tá? Eles são filtros desenhados para data centers, são filtros laváveis, a gente tem o critério de fazer essa manutenção sempre, entendeu? É algo que a gente não negocia, porque disso depende várias outras coisas na cadeia, tá? Então, a gente faz isso de 4 a 5 limpezas no ano. 5 é em casos extremos, 4 é menos que 4 a gente não faz. 4 meses tem que ter. Então, a cada 3 meses a gente leva todos os filtros para limpeza e traz de volta. Só que os filtros também eles precisam estar selados no container. A hora que eles entram no lugar, eles precisam selar completamente ao redor deles. Então, hoje a gente está trabalhando em fazer selar todo o container, deixar entrada de ar apenas pelos filtros, aonde você não tem espaço para que a neve entre dentro do container. Essa é a primeira coisa que a gente está trabalhando. Na neve, quando está muito frio também, imagine que quando neva, a neve, ela, dependendo da quantidade de neve, ela não sai no mesmo dia. Então, por mais que aquele dia que nevou seja um dia frio, os dias seguintes eles são muito piores, porque você entra dentro de você sai, quando você está em qualquer ambiente, tu está dentro de um refrigerador, entendeu? Então, tu está num lugar muito frio. E para as máquinas isso também interfere muito, elas têm uma região de operação de temperatura onde elas são mais eficientes, onde elas são ótimas. Imagine que você tem um metal, que é o responsável pela parte de refrigeração do chip de silício, que é isso, é um alumínio que está ali no chip de silício ou um metal, mas geralmente um alumínio. Entenda que ele contrai e esfria por causa das diferenças de temperatura, certo? Se tiver muito frio, ele vai contrair demais, isso pode ser um problema muito grande para a máquina. Então, a gente está agora na preparação da parte de recirculação de ar. O que é isso? A gente pega o ar quente que as máquinas estão jogando para fora, e a gente joga eles de volta para dentro do container. Para que isso? Para que você mantenha uma temperatura de operação boa das máquinas, independente se lá fora esteja uma temperatura extremamente negativa, você ainda consegue manter a temperatura de operação das máquinas dentro da especificação delas, entendeu? Então a gente está preparando toda a parte de recirculação de ar, que é algo que acontece só no inverno. Entendeu? No verão, agora eu falei do inverno, vou falar do verão. No verão é o contrário. No verão você quer melhorar a tua questão de tomada de ar, ou seja, ainda se mantém a questão do filtro, certo? Porém, você lacra as máquinas. Você quer que o ar quente ele saia por todo um lugar e não tenha recirculação nenhuma dentro do container. Você tem que tirar todo o ar lá de dentro o mais rápido possível. Então, isso no verão é bem... assim, eu digo bem exaustivo, tá? Porque tá quente e as máquinas elas precisam de mais ar. O ar que passa pelas vamos falar o seguinte, tentar falar em quantidade. Imagine que você quer esfriar sei lá, uma caneca que você tem ali. Você quer esfriar essa caneca. Se a caneca está muito quente, você precisa de mais ar para esfriar ela, certo? Você precisa de maior quantidade de ar. Então, essa troca no verão, ela praticamente dobra de quantidade. Para que a máquina fique dentro da temperatura correta, a máquina precisa do dobro da quantidade de ar
para esfriar. Então, o dobro da quantidade de ar filtros mais sujos, porque as máquinas estão puxando muito mais ar para dentro, consequentemente, os filtros trabalham mais. Questão de se tem o dobro de ar entrando, tem que ter o dobro de ar saindo também, para que você possa refrigerar. Então, nossos data centers, a gente consegue fazer essa flexibilidade de ter ajuste nas velocidades e aumentar a capacidade de exaustão dos data centers para que eles consigam dar vazão no ar quente das máquinas, mesmo elas puxando quase o dobro. Não estou falando que é o dobro, estou só tentando dar um exemplo do que acontece no verão, certo? Porque a temperatura do ar lá fora, ele está mais quente. Então, o ar já entra quente, ele vai esquentar mais ainda, você precisa de mais ar para que a máquina possa ficar na temperatura adequada dela ali, para que ela possa minerar. E isso é o que eu falo da tecnologia. Por exemplo, as Watts Miner, elas são máquinas que são muito mais resistentes a essa variação de temperatura, entendeu? Elas conseguem trabalhar em ranges muito mais altos do que as máquinas da Bitmain. As máquinas da Bitmain, elas chegam a certas temperaturas, por proteção do sistema, o sistema já manda desligar elas, porque elas já vão estar numa temperatura crítica. Então, são muito mais sensíveis a isso. Não sei se eu dei uma... Eu falo demais, cara. Vocês têm que mandar eu parar, pelo amor de Deus. Não, você tem que falar o mais possível. Assim é uma aula e a gente aprende. Exatamente. A gente tem que desmistificar tudo. Nem consegui imaginar metade das coisas que você falou. Achei maravilhoso. Uma outra pergunta é assim, existem basicamente esses modelos diferentes, né? Você pode querer ter um galpão e ser mais fixo no lugar, ou você pode querer ter um container e, portanto, dependendo da oportunidade, você ser mais móvel. Pelo que eu estou entendendo da nossa conversa, Arthur escolheu o modelo container, certo? Como foi fazer essa mudança do container de uma localidade para outra da cidade? Como é o processo de mudar um container de lugar? Cara, isso daí é bem crítico, principalmente aqui nos Estados Unidos, tá? Por que é crítico, tá? Aqui é tudo baseado no insurance e e como a gente está numa indústria que ela é meio que excepcional, nunca ninguém viu, as pessoas ficam um pouco com medo de trabalhar e fazer o que precisa ser feito, certo? Uma porque talvez o insurance dela não vai cobrir, enfim. Então, quando a gente mudou de lugar, a Arthur, tudo foi planejado junto com os nossos fornecedores e pessoas que trabalham junto com a gente pensou tudo para fazer a mudança de 2 data centers. Nós estamos falando de quase 1.000 ASICs, tá? Estamos falando de 1.000 máquinas e em torno de 50 toneladas mais os transformadores, em torno de 55 a 60 toneladas de mudança de equipamento de um lado para o outro, tá? A gente fez isso em 3 dias. E o downtime nosso foi... Cara, o nosso downtime foi no máximo de 8 horas em cada data center, nem isso. Se você pegar as curvas e ver quanto tempo ficou parado. Isso a gente só conseguiu com muito planejamento, tá? Então a gente estava já 2 meses planejando como ia acontecer, alinhando as coisas com fornecedores, buscando formas de poder minimizar ao máximo o downtime dos equipamentos, entendeu? Se você for mudar um container desse, você tem que tirar permits, você tem que estar alinhado com os órgãos fiscalizadores do que você está fazendo, entendeu? A gente parou, é uma cidade pequena, relativamente pequena nos Estados Unidos, cara, a gente parou a via principal porque o nosso container estava passando, entendeu? Era assim, era aquele caminhão oversize load passando no meio da cidade que só tem 2 pistas e fechou as 2 pistas. Quem quisesse tinha que ir atrás, entendeu? Então, isso é uma coisa, claro, quando você faz tudo certinho, alinhou, fez, tirou o permit, tá ali o registro, você pagou o permit, tá ali os órgãos fiscalizadores da cidade, tá ali os carros batedores. A gente assinou contratos onde a gente se responsabilizava se qualquer coisa acontecesse, a gente tinha segurança do que a gente estava fazendo, entendeu? A gente desenvolveu um sistema de poder fazer o transporte desses containers com as máquinas instaladas, o que é algo assim que eu, te falar a verdade, não sei se alguém já fez, transportar container com as máquinas instaladas dentro.
tá? E a gente está falando aí, cada container, eu não vou saber fazer a conversão agora de cabeça, mas em torno de 30 toneladas, a gente estava falando de 49 mil pounds, que é 49 mil libras, então dá em torno de 25, acho que dá até isso, dá em torno de 30 toneladas, cada container, entendeu? É um elefantinho. Hã? É um elefantinho cada container. Não, o caminhão chegou aí de lado, assim, ó, cara. Ele chegou de lado, tem imagens aí, se vocês procurarem nas nossas mídias sociais, vocês vão ver que tem imagens do container chegando, saindo, fazendo a instalação dele. Então, cara, é uma indústria que, assim, é um problema você ficar viciado nela, entendeu? Esse é um problema. Eu já tô um pouco nessa, eu tenho que segurar um pouco ali para não ficar muito olhando tudo toda hora, entendeu? Então, basicamente foi isso. O transporte deles foi feito dessa maneira. Nós tivemos transportes também de outros sites para cá, onde a gente fez também com as máquinas instaladas. Então, a equipe que a gente tem hoje, não só o Robson, não é só o Robson, a gente tem uma equipe assim, de pessoas que trazem ideias, a gente avalia as ideias, a gente alinha junto. Quando todo o conjunto trabalha com foco comum, dá para se tirar muitos resultados de sucesso dessa equipe como um todo, entendeu? Então, assim, eu consigo te falar que hoje me cativa muito e eu estou super feliz de estar trabalhando com a Arthur e desenvolvendo todo esse projeto que a gente tem. Mineração de Bitcoin é um negócio viciante mesmo. Eu estou 100% de acordo. Isso que eu ainda não fui ver os containers in situ. Acho que ir ver os containers in situ só aumentaria o meu vício também. Deixa eu te perguntar agora em relação às operações da Arthur. Beleza, a gente tem essa mobilidade. A gente tem essa mobilidade que permite a gente escolher as localidades que vão ter energia barata, vai ter um bom acordo com a prefeitura, vão ter algumas vantagens que façam valer a pena a gente estar nela, e se essas vantagens sumirem, a gente muda para outro lugar. Quais localidades são elas atualmente? Que eu saiba, são Wyoming e Ohio, né? Como são as operações em Wyoming e Ohio? Sabe quanto de energia cada uma das duas utiliza? Qual é a hash rate em cada uma das duas? Tem diferenças específicas porque um lugar é mais frio e o outro é mais quente? Um é com a rede da cidade, a outra é flare gas. Quais são as diferenças assim entre Ohio e Wyoming? Deixa eu só complementar uma coisa que você perguntou para mim, eu acabei não respondendo. Por que a Arthur optou por essa forma de container e não pela opção de galpão, certo? Container, a gente usa meio que uma característica meio mobile, né? Você pode movimentar ele de lugar. Então, basicamente, o que você precisa para poder instalar um container é a fundação determinada do determinante, assim, para o peso que você vai colocar ali em cima. Então, a gente optou por isso, por ser bem flexível a questão de instalação e mobilidade, tá? Por que a gente não optou por prédios? Hoje, nos Estados Unidos, você consegue arranjar um prédio industrial aí, tranquilamente, vai lá, aluga, e tal. Agora, se você precisa fazer alguma modificação nesse prédio para que ele possa atender aos critérios de uma infraestrutura para mineração de BTC, aí começa a ficar mais difícil. Porque você tem que tirar vários permits, você tem que instalar ventiladores nesse prédio, você tem que... toda a questão você começar realmente a operar o BTC, ela requer muito dinheiro de upfront, e você tem que ter um termo muito bom para que você decida ir para aquele lugar, ficar lá quanto tempo você vai ficar, investir o tanto de dinheiro que você vai investir para adequar o prédio para isso, entendeu? Então, eu acredito que um dos motivos pelo qual a gente optou pelo container é a mobilidade e a facilidade de instalação. Eu acabei de te falar que a gente moveu 1000 máquinas em 3 dias e ficamos menos de 24 horas de downtime. Você não conseguiria isso com prédio. Entendeu? Se tivesse o banimento dos Estados Unidos e não da China, a gente conseguia fugir mais rápido do que os mineradores que construíram prédios, né? Mais ou menos isso.
E se acopla ali um transformador, dá para continuar minerando enquanto transporta, né? Não precisa desinstalar as máquinas. Já vai ficar meio difícil, mas tirando isso, eu acredito que a parte de container, da maneira como a gente faz, a gente consegue ser muito flexível com essa mobilidade, entendeu? Agora, voltando para o que você perguntou. Hoje, sim, nós temos 2 sites de operação. Nós temos o site de Ohio, tá? Que é a nossa operação principal está em Ohio. E nós temos um site em vista, que já é um contrato que a gente está trabalhando há um tempo, que é em Wyoming. O contrato do Wyoming, fui ver o site, é um site de flare gas, é um operador que faz extração lá de petróleo, e a gente tem uma disponibilidade de energia de 100 megawatts, o que é algo assim, eu vou te falar, eu trabalhei uma vez só numa estrutura disso, junto com um engenheiro amigo meu, e a gente trabalhou numa subestação para uma empresa que a gente trabalhou com 69 mil volts, eu acho que foi algo perto do que eu estou falando para vocês em quantidade de carga, tá? Que eu já trabalhei. O Wyoming vai ser um desafio imenso, mas a Arthur tem grande potencial lá de crescimento, tá? A gente já tem aí algumas propostas para levar um gerador para lá, para fazer a estruturação e deixar rodando. Hoje o site ele está em questão de planejamento, a gente está em vias de planejamento e desenvolvimento desse site do Wyoming, certo? Já fez visitas, a gente já tem planos estruturados e agora a gente busca levar o primeiro gerador para lá para fazer essa operação de flare gas lá e deixar rodando, tá? Assim, confesso para ti que vai ser um desafio imenso a questão de clima no Wyoming, tá? Desde que a Arthur começou a estruturar o plano do Wyoming e o site do Wyoming, a operação do Wyoming, a gente como pessoas de campo, pessoas enfim, a parte técnica, a gente já monitora a questão de weather, questão de vento, como que são todas as questões climáticas nesse local, tá? E alguns checkmarks a gente faz com relação ao que esse site vai precisar para que a gente tenha uma operação eficiente e tenha uma operação realmente funcional lá, certo? Entenda-se que o Wyoming assim, o clima ele é bem atípico, tá? Por exemplo, nós estamos falando agora, estamos entrando em dezembro hoje, o Wyoming mesmo, as temperaturas agora da metade de dezembro até acredito até final de fevereiro, metade de março, serão temperaturas extremamente baixas, assim, nevascas, se acontecerem, elas são absurdamente grandes e você fica aí 7, 10 dias em total isolamento. Então, o Wyoming, ele é uma situação que a gente está acompanhando de perto para estruturar o máximo possível como que isso vai acontecer lá. Falei, a gente tem 1.800 ASICs operando hoje lá, tá? Nós temos um projeto de P&D que pode acontecer aí até o início do ano que vem, que é onde a gente vai estar instalando os nossos sistemas de water cooling, liquid cooling e imersão. Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo toda a adequação para deixar preparada a operação para o inverno, a gente está fazendo algumas ampliações e mudanças na planta para poder acomodar mais clientes, poder acomodar mais máquinas, testar tecnologias que a gente quer implementar dentro da empresa, entendeu? Era exatamente isso até que a gente queria te perguntar agora, falando mais do futuro operacional da Arthur. Como que estão os preparativos para o futuro no sítio que já existe, né, na planta que já tem, complementando essa nova planta do Wyoming, e como que você vê agora com os avanços das tecnologias de chips, de máquinas, como que você vê a preparação da Arthur para receber novos tipos de tecnologia? Vocês avaliam as compras, vocês acompanham os desenvolvimentos de novas tecnologias desses chips?
Bom, a Arthur, nós estamos buscando fazer um alinhamento bem estreito, e já temos, né, o Max, que é o nosso VP de Business aqui nos Estados Unidos, a gente já tem um alinhamento com o Conselho de Blockchain e Bitcoin do estado de Ohio, onde a gente busca fazer um estudo das novas tecnologias. A própria Intel está vindo para o estado de Ohio, a gente vai estar bem perto da fábrica da Intel. Então a gente busca fazer esse alinhamento para ter acesso a essas tecnologias o mais rápido possível, certo? A gente opera ele com em torno de 7 a 8 megawatts de estrutura. Ele está disponível até 20, que é esse site que a gente tem hoje, tá? E até o final do ano a gente está tentando buscar meios de fazer a operação chegar ao máximo, né? Buscar os 20 megawatts de operação, operando 100%. Para isso a gente está adicionando alguns módulos de teste e adicionando mais infraestrutura de container no site, tá? Eu acredito que aí até o próximo dia, até o dia 22, a gente vai ter já uma estrutura para poder acomodar mais algumas máquinas. Tem um container nosso vindo do Brasil também, tecnologia da Arthur. A gente desenvolveu o container todo no Brasil e está chegando, pretende embarcar para chegar aqui, eu acredito, até o final de dezembro, onde já vai estar preparado o lugar dele para ser instalado nesse site. Então, tudo isso a gente está buscando para ampliar a nossa operação no site atual. E daí são só assim conversas que a gente tem de poder ampliar também outros sites com o mesmo parceiro, digamos assim, de fornecedor de energia, né? Porém, a nossa fonte de energia, ela é 60 até 70% de hydro e também de natural gas, que é o que a gente tem de informação a respeito do fornecimento de energia, né? É isso? Esqueci alguma coisa? Não, mas deixa eu ampliar um pouco essa pergunta que eu fiquei curioso. A gente falou bastante da Arthur, mas pensando assim na sua expertise, vamos pensar não só em Arthur, mas pensando no geral, assim, como você imagina que a indústria vai caminhar? Vai ser, beleza, chips menores que estão desenvolvendo em vez daqueles de 5 nanômetros, eu acho, para 3. Mas como você vê, sei lá, que as operações vão ser? Vão ser com imersão? Vão ser com imersão na água? Como você imagina, sabe, qual vai ser o estado da arte da mineração num futuro próximo? Eu acho que a gente está tendo um merge, né? A gente está tendo um merge aí entre a parte de data centers, no caso de mineração, das partes de mineração, com a parte de refrigeração. Quando você fala de diminuir o chip de 5 para 3, eu ainda lembro das minhas aulas de eletrônica. Então, quando você faz essa operação de diminuir o tamanho dos... chama no Brasil isso a parte de dopagem ali, o suco da dopagem do silício. Se eu me recordo muito bem, quando você faz essa operação, você precisa também aumentar a frequência do chip. Quando você aumenta a frequência do chip, você está aumentando o consumo de energia desse chip. E o consumo de energia num chip de silício alinhado à frequência alta, consumo alto, você tem dissipação. Então, eu acredito muito que a parte de evolução da indústria vai estar muito, muito alinhada à questão de capacidade de refrigeração. E nisso a gente já vê a indústria vindo com o sistema de water cooling, você vê a indústria vindo com o sistema de imersão, onde você faz imersão. Eu acredito que, basicamente, muitas das empresas estão buscando hoje pessoas técnicas e alinhar a tecnologia na capacidade de refrigeração, entendeu? A capacidade de você poder fornecer um produto que você tenha a capacidade de refrigeração dele bem atendida, né? E também, assim, a gente vê pessoas buscando formas de usar esse calor dissipado como fonte também de calor. A gente gasta energia para aquecer água, entendeu? Então, nada mais justo do que talvez alinhar um produto a isso,
sabe? Você já vê produtos vindo no mercado. Aqui nos Estados Unidos, parte do norte geralmente usa bastante aquecimento. Os aquecedores em vários lugares são aquecedores elétricos, entendeu? Então é uma resistência ali, consumindo realmente energia elétrica para esquentar. Por que não você ter um produto que gera um valor minerando e, no caso, adicionando capacidade de processamento na indústria, né, de mineração, e também fazendo o serviço que ele precisa fazer, que é esquentar o ambiente, digamos assim. Então eu vejo muito esse foco no futuro na capacidade de refrigeração, alinhado também ao reuso desse calor, entendeu? Para vários. A gente já tem indústrias no mercado usando reutilizando esse calor para várias coisas. Por exemplo, no norte tem várias empresas que estão buscando, eu conheço uma, né? Eu falo várias, mas a gente viu uma empresa que está usando o calor das máquinas para criar estufas e ambientes propícios ao cultivo de horta, entendeu? Porque aí você tem, em vez de você ter algo que é por estação, né, que é seasonal, não, você tem a produção desse alimento, desse vegetal o ano inteiro, porque você consegue controlar o ambiente e a temperatura do ambiente onde ele está. Então, isso vem sendo... Aí você abre um leque imenso, entendeu? Em vários lugares. Isso explica bastante a notícia da Shell também, né? Porque acho que você deve ter acompanhado que a Shell manifestou interesse em entrar no ecossistema de mineração e eles querem entrar justamente nessa parte de resfriamento usando os óleos como fluidos de resfriamento, né? Sim, o óleo, né? A parte de refrigeração a óleo, ela já existe há muito tempo. Na elétrica, a gente sabe. Por mais que se exista muita parte hoje de transformadores a seco, o transformador a óleo tem inúmeras vantagens, né? Em relação ao transformador a seco, e é utilizado óleo para a questão de troca de calor. A Shell, ela anunciou que ela vai ser aí a patrocinadora oficial dos próximos 2 anos, se eu não me engano, de um dos maiores congressos que a gente tem no mundo na área de BTC, que acontece em Miami. Então, acredito que quando você vê empresas do tamanho, do poder, digamos assim, de marca, do poder, assim, vamos dizer, desse tamanho igual, tá, beleza, é a Shell. Pô, é a Shell, cara. É os caras que estão vindo e estão falando, não, a gente quer entrar nesse mercado, a gente quer entender como é que funciona e a gente está aqui para colaborar. Pô, não tem como você olhar assim que isso não pode deslanchar e vir algo a ser expandido, certo? Só fazendo um parênteses assim, eu mandei um vídeo para ontem que eu passei aqui, eu fiquei assim, não abismado, mas é porque dava para tirar uma foto muito legal. E eu sei que o Leto, o Caio, ele é bem aficionado com isso. Eu passei do lado de um lixão ontem, tá? E pude ver com os meus próprios olhos, assim, os caras queimando realmente o metano ali, entendeu? É o venting, não é o venting, é o flaring, né? O cara tá fazendo o flaring ali direto e esse troço tá ali 24 horas, cara. Não é algo que o cara liga e desliga, entendeu? Então ela tá 24 horas fazendo aquela queima do gás que é gerado, que podia estar sendo utilizado para gerar algum, enfim, valor. E do nosso lado da mineração de Bitcoin, a gente poderia estar usando isso para gerar eletricidade e minerar BTC, entendeu? E mitigar as emissões, né? Querendo ou não, o flare Exato. é uma combustão incompleta. Ele mitiga, se eu não me engano, 91% das emissões de metano. Ou seja, 9% ainda é perdido porque a combustão não é parcial, não é completa. A gente fazendo a combustão num sistema fechado, a gente mitiga 99,9% das emissões. Assim, é muito mais eficiente. Então você vê isso, imagine, a gente está vendo um lugar. Imagine quanto outros lugares e quanto lixo a gente tem acumulado que está gerando esse gás. E a gente está fazendo isso há quantos anos?
entendeu? O próprio flaring ou venting da extração de petróleo, há quantos anos a gente faz isso, né? Enfim. Cara, um comentário que eu vou fazer sobre a Shell, porque assim, me lembrou muito minha carreira anterior, né? Eu sou geólogo. E quando eu estava na faculdade, assim, meus familiares, minha avó, eu sempre uso como exemplo, ela não tinha ideia de nenhuma empresa que eu poderia trabalhar, a não ser a Petrobras ou a Votorantim. Então, quando eu passei no estágio na Votorantim, foi mó legal porque eu podia falar uma empresa que pessoas de fora do ecossistema poderiam reconhecer. E no fundo a Shell é a mesma coisa para validação social dessa questão do Bitcoin. Ou seja, qualquer pessoa que é de fora do ecossistema e ouviu falar muito pouco, beleza, já entrou a Exxon é uma grande. Já entrou a Duke Energy, para quem é americano vai reconhecer. Mas a Shell é global, e assim, a Exxon, pelo menos aqui no Brasil, não tem um posto de gasolina com o símbolo dela. A Shell está em todos os carros da Ferrari, assim, eu lembro quando eu era criança eu achava que Ferrari e Shell era a mesma coisa, sabe? É um negócio que é uma parceria muito grande, é o que você falou do poder de marca. Então, o fato da Shell estar entrando, sem dúvida vai trazer esse verniz de validação social para o ecossistema muito grande, né? Tipo, já entrou uma grande petroleira com a Exxon, entrando uma segunda, é aquela história, um passarinho não faz verão, mas 2, 3, 4, você já vê que é muito mais do que um ponto fora da curva e é muito mais uma tendência, né? É exatamente isso. Então, você vê as pessoas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você vê com o que aconteceu, não tem como não falar do que aconteceu, que é o que aconteceu com a FTX, teve um movimento muito grande das pessoas que têm seus ativos, né, em exchange, os caras movendo seus ativos para dentro de cold wallets. E isso acho que é um movimento global que está acontecendo isso, certo? Você vê, isso mostra que as pessoas estão buscando entender mais como é que o sistema opera, como é que isso funciona realmente, certo? Então, é interessante agora que eu falei disso de mover para carteira, porque na cidade que a gente trabalha e tem isso em Ohio, a gente conheceu um senhor, ele é gerente de uma das lojas lá, e o cara investe em BTC desde 2016, cara. Um senhor. Então você vê que não tem idade, o cara, eu acho que ele tem aí seus 60, 70 anos, e ele investe em BTC, ele falou, eu tenho meus BTCs, eu tenho guardado, e comentou e tal, ele ficou super intrigado, porque ele estava muito próximo da nossa operação, e via a nossa operação todo dia, e a gente até está vendo para marcar com ele, para ele ir lá visitar a nossa operação, porque ele investe no modelo de compra, né, ele investe, compra o BTC e guarda, e a gente queria levar ele para mostrar para ele como é que faz, como é que se cria, né? Como é que se minera o BTC. E foi muito legal, assim, a gente até bateu uma foto com ele. Pô, maravilhoso. Não tem Cara, idade, cara. não tem idade, né? Tem a barreira da compreensão que atrapalha um pouco relacionado à idade, mas quem é interessado tem tudo para entender, né? Exato. Cara, a gente já está com 1h10 e a gente ainda tem umas perguntas aqui que a gente soltou no Twitter e que o pessoal mandou para você. Então, só deixa eu concluir antes de entrar nas perguntas dos plebes do Twitter, com uma pergunta que eu costumo fazer no final de cada pauta, que é a seguinte: tem alguma coisa não óbvia sobre as operações de mineração que você acha que faz sentido você compartilhar e que a gente deixou passar? Sabe, alguma coisa que para você é muito importante, mas como eu e o Roberto não estamos na operação no dia a dia, a gente nem conhece direito e nem levou em conta ao preparar essa pauta? Você diz em que sentido, assim, só me dá que eu Sim, possa colaborar. a gente tentou Não aqui sei. abordar todos os aspectos, né? Mostrar a diferença de uma indústria, de como que é, todos os mitos que tem na cabeça de alguém que está entendendo o setor de mineração, entender o processo de uma operação de mineração, mas ao mesmo tempo eu e o Caio, a gente não tem toda essa compreensão, então a gente fez isso aqui, sim, pensando no que a gente já tinha conversado com você e do que a gente sabia. Você acha que está deixando alguma coisa que ainda precisa para a pessoa realmente olhar essa peça-chave que faltou a gente não falar aqui para entender como que é essa operação mesmo de mineração que
seria a cereja do bolo, ou você acha que a gente conseguiu trabalhar bem aqui para não deixar nossos ouvintes com nenhuma dúvida sobre o setor? Cara, eu acho que se for colaborar vai ser muito mais técnico, assim, será bem difícil, porque daí a gente vai atender um pouco, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que é a minha área de elétrica, né? Trabalho até muito tempo, então, querendo ou não, a pessoa ela gosta de falar da área que ela trabalha e vai ficar muito mais técnico. O que eu posso dizer assim, ó, eu mesmo, depois de ter trabalhado aí desde os 16 anos na área de indústria elétrica, trabalhei em várias indústrias, né? A área de mineração ela é algo totalmente diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto, tá? Na questão de hoje, a mineração ela está juntando três mundos, cara, que eles já estavam antes, mas ela está juntando de uma forma totalmente diferente, que é a área de energia, né? Mineração precisa de energia. Então, uma carga como a mineração de Bitcoin nunca existiu no mercado antes que você conseguia, beleza, vou desligar aqui 2, 3, 5 kVA, 5 MVA. Cara, não existia isso antes. O que se aproximava de umas cargas desse tamanho, você fala aí de torres de telefonia móvel, você está falando de empresas de produção de alta capacidade produtiva, que você não pode simplesmente ir lá, vou desligar isso aqui, entendeu? Não existe isso, você não pode fazer isso, entendeu? E dentro da parte de energia, eu acho que isso, assim que as pessoas que trabalham dentro dessa área começarem a ver o BTC como um bom equalizador de carga para o sistema, vai ter mais gente entrando nisso, entendeu? Você tem ali 5 MVA que está sendo consumido, está gerando retorno financeiro para todas as cadeias produtivas, que está gerando eletricidade, está sendo consumida eletricidade, está minerando BTC, está processando as transações, enfim. E, cara, nesse momento a gente pode desligar aqui, que é o que a gente viu o exemplo da Riot aqui no Texas. Pô, vamos desligar aqui porque tem ali uma cidade que está precisando dessa energia. Pum, você vai lá e desliga. Acho que isso eu pelo menos nunca tinha ouvido falar de nenhuma carga que fizesse isso. Estamos falando de energia. Data center, você vem para a área de data center, você vê a mesma coisa, entendeu? Pô, beleza, o data center tem que ser uma área limpa, toda refrigerada, tem que ter ar-condicionado, tudo bonitinho, o ambiente limpo, máquinas sensíveis e tal. Você vem para a indústria de BTC, cara, as máquinas são workaholics, tá ali minerando, entendeu? Que nem eu falei, tipo, tem máquina que a gente brinca que ela minera embaixo d'água, cara, e elas estão funcionando. Então isso, e ao mesmo tempo você tem a parte de rede, que você tem que cuidar com toda a parte de infraestrutura de servidores, rede, processamento, monitoramento dessa rede, que traz isso para a área de data center. E a terceira indústria, que eu acho que ainda não, a gente não deu gatilho ainda muito nisso, e a gente dentro da Arthur está buscando dar esse gatilho. Tenho conversado junto com o Cleverton, que é o cara que está mais na área de hardware e procurement, e é mais na área de P&D, que o Cleverton gosta bastante disso, parte de tecnologia mesmo. Eu falo, cara, a gente tem que trazer a parte de automação para dentro disso, a hora que você conseguir operar isso totalmente de forma remota. Essa eu digo, você tem uma coisa que é automatização e você tem uma coisa que é automação, certo? São duas coisas diferentes. A gente tem que trazer automação para dentro do sistema, que é assim, ó, o sistema toma as próprias decisões baseado em como ele está se operando, entendeu? Então, ao invés de alguém ir lá e mandar desligar uma indústria de BTC que está minerando, não. O sistema vê que ele precisa reduzir aquela carga em 50%, o sistema vai lá e reduz em carga em 50% e opera. Então, essas três indústrias, eu acho que elas vão começar a tentar, vão estar tentando trabalhar junto. A gente dentro da Arthur está tentando fazer isso, entendeu? Trazer o máximo dessa parte de operação remota, análise dos dados, né, controle de energia, controle de consumo, eficiência das máquinas e trazer também essa parte de segurança do data center. Isso vai começar a trabalhar muito junto. Eu vejo dessa maneira. Robson, a gente vai pegar umas perguntas aqui que a gente selecionou no Twitter. Caio, qual que você acha que a gente tem que começar aqui? Cara, eu acho que a primeira é de um plebe que é o @flydescabelei,
que ele pergunta se dá para visitar as instalações. Então, vamos dizer que tem alguém nos Estados Unidos que está por perto de Wyoming ou de Ohio, ele poderia visitar as instalações? A gente teria que agendar e ver bem certinho se a gente tem pessoas no site, certo? Só a questão, dependendo do momento, não é tão legal visitar o site porque a gente está com máquina fazendo um monte de coisa. Por exemplo, no momento agora, até o final do ano, a gente está com máquinas fazendo várias operações lá. Mas sim, a gente pode agendar uma visita no site, sem problema. Aqui o Shadow Lewis, ele pergunta, a Arthur tem o interesse de montar um pool de mineração? A gente tem interesse de montar um pool de mineração? Vocês veem vantagem nisso? Um pool de mineração tem que só ver. Ele está falando da pool como uma plataforma onde as pessoas possam se conectar e minerar. É aquele formato de várias pessoas minerando juntas dentro de um sistema conjunto. Eu acho que a Arthur já tem isso, que é o nosso produto, correto? Sim. Na realidade, é que esse, Robson, é o Apu, né? O Apu é o nosso produto que ele está comprando uma cota lá nas Bahamas, mas é um galpão de todo mundo, mas a operação é só da Arthur. Nesse caso, é uma rede interconectada em que cada um vai acrescentando uma hash nessa rede para minerar junto com outros. Então, vamos supor, a Arthur conseguiria minerar junto com a Core Scientific, trazendo a energia da Arthur junto com a energia da Core Scientific para fazer um pool. Acho que o Caio consegue explicar até melhor que eu. Não sei se consegui ser claro. Ele está perguntando se a gente tem interesse em criar um pool de mineração? Criar um servidor de pool de mineração? Isso. Exato. Entendi. Então seria um servidor. Bom, hoje a Arthur, a gente tem uma parceria com uma das maiores empresas de pool de mineração, tá? Colega nosso, a gente discute várias questões técnicas juntos, mas eu não vejo hoje a gente com um projeto de P&D de criar um servidor de pool de mineração, mesmo porque é um mercado muito concorrido, tem bastante empresas já gigantes nesse mercado, entendeu? Eu acho que a gente tem o foco hoje mesmo em avançar em ter os data centers nossos eficientes, o mais eficiente possível, e avançar com as tecnologias novas que estão vindo de mineração. Boa. Então, só para encerrar aqui, uma pergunta do Watson. Acho que a grande pergunta, com certeza, é quais são as barreiras de entrada para novos mineradores, seja no ponto de vista financeiro, legal, tributário, mas também em termos operacionais, tipo montar galpões, achar máquinas, achar contrato de energia. Na sua visão, vamos falar que nós três não estamos na Arthur, a gente queria se unir para montar uma nova operação de mineração. Quais seriam as principais barreiras? Eu acho que tirando a barreira financeira, tá? Vamos dizer que nós três temos o dinheiro possível para isso, tá? Para criar. Eu acho que o que impediria bastante é o acesso a fontes de energia que cada vez mais a gente vê os mineradores buscando fontes de energia renováveis, tá? Para trabalhar em cima da mineração. Porque elas são mais baratas. Então, eu acho que os contratos com custo de energia são coisas que impactam bastante hoje na questão de você, e também na parte financeira, né? Porque hoje, simplesmente 3 caras, a gente teria que ter muito poder financeiro para iniciar uma operação de mineração, a parte legal, toda a parte de estruturação de equipe, porque não é só montar e deixar lá, você tem que ter uma equipe. Certo? Então, e achar essa mão de obra, assim, você acha que hoje para procurar profissionais para cuidar de todo esse sistema, fazer basicamente o trabalho que você faz e auxiliar você no que você faz, você acha que é fácil achar esse tipo de mão de obra? O mercado está formando gente assim ou ele está ainda é uma coisa que acaba caindo em pessoas que têm conhecimento de indústria, mas não necessariamente dessa indústria, porque não tem uma formação já de base para essa indústria?
Cara, eu acho que tem profissionais sim, mas eles terão que ser capacitados. A gente já vê bastante curso surgindo aí para capacitar as pessoas na área de BTC especificamente, tá? A parte de máquinas e tal. Eu vejo que é um mercado, como todo, na verdade, os Estados Unidos está com um shortage muito grande na área de pessoas, certo? Então, essas pessoas técnicas são hustling, que são pessoas que querem ver o negócio acontecer, é difícil de se encontrar sim, não é fácil, tá? A gente mesmo, dentro da arte, a gente está buscando encontrar técnicos que se alinhem mais à cultura da empresa, à metodologia de trabalho que a gente tem, tá? E não é fácil encontrá-los. De qualquer forma, se você pensa em contratar alguém para fazer o trabalho para você, já coloque no teu pensamento que você não vai poder só contratar, você vai ter que contratar e você vai ter que dar capacidade técnica para ele, ensinar como que funciona o sistema, o que é o sistema, enfim. Essa pessoa realmente, ela pode vir de outras áreas, certo? Para a área de BTC, você vai ter que dar uma capacitação técnica para ela, sem sombra de dúvidas. Ou seja, seria uma barreira gigantesca para novos mineradores, né? Porque especificamente, estando aí nos Estados Unidos, que é onde tem um monte de minerador, se você já não está aí, já é difícil de achar alguém formado para esse tipo de setor. Você ainda vai ter que estar formado para conseguir capacitar alguém a ponto dela estar pronta para pegar. Isso. Você vê um movimento grande das universidades, né, querendo embarcar, assim, querendo não, eles já estão embarcando, né, dentro dessa área de tecnologia, dentro do mundo do BTC, do mundo de cripto, você já vê estados que são pró-Bitcoin, por exemplo, o estado do Texas, o próprio estado de Ohio, tendo movimentos dentro das universidades de professores que são pessoas, assim, professores são pessoas com poder educacional, né, de poder lecionar dessas universidades e tal. Você vê pessoas já, como esses professores, buscando alinhar matérias, cadeiras, ensino, aonde eles buscam trazer para os estudantes, para os alunos, a tecnologia do BTC dentro das universidades. Então, você já vê isso, alguns movimentos, até a própria aqui, Universidade de Miami. Miami é uma cidade pró-BTC para caramba. Então, você já vê ali esse movimento de cursos sendo oferecido dentro das próprias universidades para capacitar, né? Então, Enfim, você acha que, assim, na sua visão, no futuro, a gente vai ter um impedimento menor, né? A gente vai ter mais capacidade de encontrar uma mão de obra, né, para esse setor? Sim, vai ter. A indústria ela passa por processo de mudança, né? Então, eu acho que agora a gente está nesse processo de mudança de desmistificar o que era considerado, assim, entre aspas, algo ilegal no passado, né? Não é que era ilegal, mas se via-se como o dinheiro dos bandidos, enfim. E hoje você já vê universidades mostrando, peraí, não é isso aqui, dando curso e alinhando assim a questão estudantil, né? Mostrando que, cara, tem um curso, nós vamos te ensinar como é que é e tá aqui. Então, eu vejo no futuro, já próximo ano e nos próximos 3 anos, tendo muito mais oferta de trabalho e também mais pessoas capacitadas no mercado de trabalho para isso. Eu mesmo sou um cara recente, entendeu? Então, tipo, o Robson entende tudo. Não, peraí, não é que o Robson entende tudo. Eu sou um cara recente que entrou para a indústria, trouxe uma bagagem que conhecia de vários anos de experiência em vários setores e está buscando lapidar todo esse conhecimento voltado para a indústria de BTC, entendeu? Considerando que tem mais ou menos 10 anos, nem isso, né? Vamos dizer que ficou profissional a partir de 2017 a mineração de Bitcoin. Você estando lá já desde 2018, 2019, já é o profissional com mais tempo de rodagem da profissão, do profissionalismo, né? Do tempo do profissionalismo. Quando começou a realmente transformar
uma indústria que era, digamos assim, precária, fundo de garagem, fundo de quintal, e você começou a profissionalizar ela, trazer para o mercado mais robusta, com mais cara de produto acabado, enfim. Bom, o Caio, ele acabou não estando entre nós aqui, estamos vendo se ele irá voltar para poder se despedir de nossos ouvintes e do Robson também. Olha ele ali, olha, tá sem som, viu? Você tá sem seu microfone. Eu vi, não, a internet aqui em Floripa, né, com essas chuvas, ela não tá 100%, então deu umas osciladas, mas bom que vocês mantiveram o papo no ar e deu para o Robson responder tudo. Bom, Acho que a gente encerrou as perguntas, né? Sim, agora tem a sua última pergunta que você adora aqui fazer. É uma ótima para finalizar. O Robson, quais você diria que são os pontos chaves dessa conversa? Se fosse fazer um breve resumo de 1 minuto para alguém que está com preguiça de escutar toda a conversa, o que você falaria, resumiria o que a gente conversou para a pessoa preguiçosa? Ou seja, quais são os pontos chaves que a gente tratou aqui? Tá, eu acho que o ponto-chave que a gente tratou é que mineração de Bitcoin, ela é uma indústria nova, tá? Tem uma capacidade de evolução gigante pela frente. As pessoas que estão inseridas, elas buscam sempre formas de aprimorar e, digamos assim, enxugar. Tem muito espaço nessa indústria para se aplicar conceitos de outras indústrias, por exemplo, trazer a parte fabril, todas as teorias e ensinamentos que a indústria fabril já desenvolve há muito tempo, tem como ser aplicado dentro da indústria de mineração, só precisa ter aquele engajamento das pessoas, certo? E eu acho que o ponto importante é as fontes de energia, da onde você consegue as fontes de energia para poder usar e fazer mineração, são pontos importantes que a gente tenta frisar, né? Eu acho que seria basicamente esses pontos do que a gente discutiu aqui, certo? Com relação a Arthur, eu falo que a gente está já terminando upgrades e estamos crescendo, claro. Até o final do ano a gente pretende aí ter pelo menos mais ampliar nossa operação em quase 10%, tá? E para o ano que vem, muita coisa boa vai estar acontecendo. A gente vai estar iniciando um site grande no Wyoming logo, logo. Então, isso vai ser um desafio e também vai ser uma realização profissional muito boa quando a gente conseguir concretizar lá. Cara, perfeito. Pô, muito obrigado pela aula e pelo seu tempo, cara. Acho que ficou muito bom. Assim, eu pelo menos vou ter que reescutar outra vez para entender todas as diferenças entre as ASICs, as máquinas, esses detalhes operacionais, mas isso só mostra como ficou bom e vai dar para a galera em casa escutar e aprender novidade, né? É bom que a gente sai também dessa visão macro da mineração e mostra alguém que manja realmente como o motor funciona, sabe? Como roda no dia a dia. Então, sei lá, agradecer o seu tempo e, sei lá, vocês se despeçam aí vocês dois e eu já me despeço e mando um abraço para quem está escutando. Eu também quero aproveitar e agradecer o Robson. A gente já conversava até um tempo, eu e o Caio, eu falei, nossa, uma operação completamente diferente do que eu imaginava. Acho que vai ser um episódio muito legal para o pessoal desmistificar e ter uma noção do que é a mineração, a indústria, porque eu que já mexo e estudo Bitcoin há muito tempo, fiquei surpreso quando eu conheci e ouvi do Robson, da boca dele, as operações. Obrigado pelo tempo, viu, pelo conhecimento. E é bom que você deixou muita porta aberta para a gente ter outros episódios mesmo, até para contar mais depois que a Arthur fizer as expansões dela, os novos produtos dela e das inovações do setor de mineração. Perfeito, eu agradeço a todos que participaram. Se tiver mais alguma dúvida, pode procurar a gente, pode procurar a nossa equipe, a gente vai estar sempre buscando responder os questionamentos, né? E, bom, a mineração continua, a gente está aí, a operação não para.
Estou voltando de volta para o site, então espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato de volta comigo. Eu vou estar buscando respondê-los o mais breve possível.